Olá, muito bom dia para você nesta terça-feira, 3 de novembro. Faz agora 19 graus, umidade relativa do ar em 85%. Começamos com imagens da Avenida 85, no setor Marista. Agora da Avenida T7, com a Avenida Mutirão. Praça Cívica, no setor Sul, cartão postal aí de Goiânia. Vamos agora aos destaques desta edição. Bom dia. A Assembleia inicia o mês de novembro com a tramitação de projeto de lei e a pauta de processos parlamentares em andamento. As últimas semanas para as eleições 2020, o patrimônio informado pelos candidatos e ainda a preparação das urnas pelo TRE Goiás. E veja também as novidades no trânsito com as faixas exclusivas para os motociclistas. É agora no Jornal da Manhã. Uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. Olá, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, uma parceria entre a TV Brasil Central e a TV Alego. A gente já começa esta edição do Jornal da Manhã com um resumo das últimas discussões e votações ocorridas aqui na casa. Confira na reportagem da repórter Stephanie Fonseca. Na terça, o plenário aprovou durante a votação de matérias projeto que estabelece penalidades para as unidades de saúde caso não prestem queixa dos casos de violência contra a mulher. O projeto é de autoria da deputada Leda Borges e do deputado Jefferson Rodrigues. Na quarta-feira, durante a comissão mista, o deputado Amaury Ribeiro usou a discussão de matérias para questionar a aplicação de multas para produtores rurais de Morrinhos e ainda elogiou a criação da delegacia especializada no atendimento ao turista de Caldas Novas e Rio Quente. Apesar dos parlamentares elogiarem os servidores públicos do Estado, o deputado Carlos Cabral acredita que não há o que comemorar. Na Comissão de Tributação, os deputados aprovaram a isenção na passagem de ônibus para os candidatos que forem realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Já o projeto que passa de 5 para 10 quilos o limite de captura, consumo e transporte de pescados está em tramitação aqui na casa. Confira nos destaques da repórter Gabriela Gouveia. Entre plenário, comissões mista, temáticas e de Constituição e Justiça, os parlamentares devem apreciar nos próximos dias o projeto que aumenta o limite de captura, consumo e transporte de pescado. Ele passa dos atuais 5 para 10 quilos. A mudança na regra que vale para a pesca amadora está condicionada à soltura de alevinos, soltura essa que deve ser devidamente autorizada pelo órgão ambiental. A proposta é de autoria do deputado presidente da Alego, Lissauer Vieira. E ainda falando em ecossistema aquático, também tramita aqui na Assembleia proposta de autoria do deputado Lucas Calil, que cria o programa Patrulheiro do Rio. A ideia é criar um canal específico para recebimento de denúncias de moradores ribeirinhos em casos de crime ambiental. O projeto de lei do deputado Amaury Ribeiro prevê brigadas de incêndio com o objetivo de evitar os acidentes de grande proporção. Uma matéria muito importante tramita aqui na Alego, Assembleia Legislativa de Goiás. Esse projeto torna obrigatório a presença de brigadas de incêndio nos museus históricos aqui do estado de Goiás. Essa matéria é de autoria do deputado Amaury Ribeiro. Lembrando que há cerca de 2 anos houve um incêndio grande que devastou o Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. É baseado naquilo que o senhor pensou nesse projeto para Goiás também, deputado? Olá a todos aí da TV Alego. Sim, é claro que nós já tivemos aí no país fatos que levaram a nossa história, parte da nossa história foi perdida em incêndios, e se nós tivéssemos aí uma brigada do Corpo de Bombeiros nesse local, nesses museus, é claro que isso poderia ter sido evitado. Então, antecipando acidentes como esse no nosso estado, é que nós fizemos aí esse pedido ao governo. Me parece que o projeto permite também brigadas que não sejam necessariamente do Corpo de Bombeiros, mas, por exemplo, de bombeiros civis ou de pessoas treinadas para combate e prevenção a incêndio. É isso mesmo?
Nós sabemos até que pelo nosso efetivo, talvez não há a disponibilidade de termos aí brigadas do Corpo de Bombeiro. Mas se nós tivermos aí pessoas treinadas para tal, é claro que acidentes de grande proporção poderão ser evitados aí no nosso estado. Deputada Amauri, essa é uma matéria importante, porque muitas vezes as autoridades lembram de determinada situação depois que ela acontece, e prevenção é fundamental. Sim, nesse caso a prevenção é fundamental para que se evite aí acidentes como os que já aconteceram no nosso país, onde grande parte do nosso acervo, da nossa história foi perdida aí em grandes incêndios. Isso mesmo. E a repórter Edrisa Borges faz um balanço dos trabalhos legislativos em outubro e traz a agenda desta semana aqui no Poder Legislativo. O final do ano já está aí e ainda tem muito trabalho pela frente, não é mesmo, Edrisa? Bom dia para você. Oi, Lu, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Pois é, Luciana, o fim do ano já está chegando, está passando tudo muito rápido, faltam poucos dias aí para o término de 2020 e desde o início da pandemia os deputados não têm medido esforços para aprovar os projetos em tramitação aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Só para se ter uma ideia, no mês passado, agora no mês de outubro, foram 72 deliberações, 31 projetos aprovados de forma definitiva. 11 desses projetos são do Executivo Estadual, 19 de autoria parlamentar e um do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Entre eles, em definitivos, está o que cria o Sistema Estadual de Informações Cidadãs, que é aquele banco de dados únicos, onde o cidadão passa aquelas informações que não são sigilosas para a Secretaria de Segurança Pública, VaptVupt ou Secretaria de Saúde, por exemplo. Isso vai servir para quê? Para que sejam criadas políticas mais precisas e também diminuir gastos, entre outras demandas. Também foi aprovado o projeto que reduz o ICMS nas operações com cervejas que contêm fécula de mandioca. Mas vale lembrar que essa bebida tem que ter sido fabricada aqui no estado de Goiás. Hoje tem reunião da CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, às 14h e logo em seguida, às 15h, reunião ordinária, que é aquela reunião que a gente está falando sempre, né, Luciana, de forma híbrida, que é aquela que o deputado pode acompanhar de casa ou do seu escritório ou de algum lugar que tenha internet e também aqui na Assembleia Legislativa de forma presencial. Na pauta da ordem do dia estão previstos para entrar na votação, na discussão, 50 projetos de autoria parlamentar e também da Governadoria do Estado. Entre eles está o que institui a política estadual de homeopatia aqui em Goiás, é de autoria do deputado Diego Sorgato. Tem também o que cria a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto na rede pública do Estado. Esse projeto é de autoria do deputado Bruno Peixoto. Também pode entrar na pauta da ordem do dia o projeto do deputado Vinícius Cirqueira, que proíbe a fiscalização nos contratos de consumo. Que projeto que é esse, Luciana? Você faz um contrato ali com empresa, por exemplo, de telefonia, faz aquele combo, aquele pacote que tem internet, telefone, televisão e de repente você não está satisfeito com ali o serviço prestado por essa empresa. Você vai querer cancelar e aí eles falam, você já tem 3 anos de contrato e fala, tem que pagar aquela multa de fidelidade. Então esse projeto vem para finalizar essa multa de fidelidade. E para a gente finalizar aqui, outro projeto de autoria do deputado Cairo Salim sobre proibição de tarifas de pedágios em contratos de concessão quando houver atraso no cronograma de execução de obra. Então, não pode aumentar a tarifa, né, para essas empresas aí que estão com essa concessão quando houver atraso no cronograma. Tomara que essas matérias entrem logo em votação, seja aprovada aqui na Assembleia Legislativa e sancionado pelo Poder Executivo Estadual, porque, Luciana, o cidadão merece menos abusos, menos tarifas. Eu volto aí com você. Tá certo, Edrisa, obrigada. E é isso aí, muito trabalho, tempo curto, né? Faltam só 12 dias aí para as eleições 2020.
E é sobre eleições agora que a gente vai falar. A Aparecida de Goiânia tem mais de 500 mil de habitantes e muitos desafios para o próximo prefeito enfrentar. A população pede mais investimentos em saúde e educação. Quando a gente pergunta aqui em Aparecida o que tem que melhorar, saúde é o que a população mais lembra. Tem lotação, né? Aos médicos, né? Assim, atender, agilizar, né? Demora muito atender, né? Nas UPAs, né? Lotada. Melhor atendimento pra gente que vive pelo SUS, pelo menos. A cirurgia, eu tô com um neto esperando a cirurgia, ele tem hernia, tá esperando a cirurgia desde quando ele nasceu. Para o sindicato da categoria, a qualidade e agilidade no atendimento que a população pede passam pelas melhorias aos trabalhadores. Da não implementação da mesa permanente de negociação do SUS, que é uma diretriz do sistema de saúde, que é onde nós podemos, né, tanto os trabalhadores da saúde, através das suas representações sindicais e os gestores, discutir os conflitos, né, relacionados aos processos de trabalho, no sentido de garantir, né, a otimização desse processo para que o trabalhador possa trabalhar com segurança, com qualidade e atender dignamente a população. Aparecida tem hoje 40 unidades básicas de saúde, 3 UPAs, 2 CAIs e o Hospital Municipal, além de 3 conveniados ao SUS. Segundo a Prefeitura, o que sobrecarrega o sistema é a demanda de outros municípios. Na educação, o grande desafio é aumentar o número de vagas para as crianças entre 6 meses e 3 anos de idade. Hoje, cerca de 5 mil delas aguardam uma vaga em CMEI aqui em Aparecida de Goiânia. Em 2020, foram entregues 2 novos CMEIs e 5 foram reformados. Ao todo, são 31 unidades e a Prefeitura tem convênio com outras 22 filantrópicas para atender a demanda reprimida. E aqui em Aparecida, as escolas têm um formato, né, nos últimos anos já teve um formato diferenciado. Então, os professores, a maioria, quase na sua totalidade, são concursados, preparados, pós-graduados, né? Aí os pais, com a recessão, ainda mais que ainda veio agora a pandemia, os pais retiraram os filhos das escolas particulares, né? E estão migrando para as escolas públicas. E aí tem esse grande gargalo, né? Outro desafio que a Aparecida tem pela frente é a mobilidade urbana. E para falar sobre novos projetos e melhorias no trânsito, nós estamos recebendo aqui no estúdio o secretário de Mobilidade de Trânsito de Aparecida de Goiânia, Robinho Venâncio. Seja muito bem-vindo, Robinho. Robinho porque é conhecido assim. Seja bem-vindo ao nosso Jornal da Manhã. Obrigado, bom dia. Bom dia. Bom, Robinho, a gente viu aí na matéria, né, que saúde e educação é um problema não só de Aparecida, que tem mais de 500 mil de habitantes, né, a segunda maior cidade aqui do nosso estado, mas também a mobilidade urbana é o grande desafio do século XXI, né? Goiânia também tem vários problemas. A gente queria saber como que está em Aparecida essa questão. São mais de 230 bairros, né, Robinho? Então, imagina o tanto de carro, motos, vários, né, a população que está crescendo. Como é que está sendo esse planejamento da mobilidade urbana? Hoje Aparecida, a frota de Aparecida conta com mais de 350 mil carros, né? Uma população que está na casa de 600 mil habitantes. Então não é fácil. Nós temos vários pontos conflituantes lá, mas com as últimas gestões, desde Maguito Vilela, que vem com modernização, agora o nosso prefeito Gustavo Mendanha, que são prefeitos modernos, tem investido muito na questão de mobilidade para o trânsito. Bom, é a questão da sinalização, secretário. A gente sabe que houve um paveamento lá, né, recentemente, em 2019, só que a sinalização ficou devendo. Então, vários cruzamentos, eu tenho aqui alguns cruzamentos aqui, que foram problemáticos em 2019, a Avenida Xingu com Bandeirantes, na Vila Brasília, Paraguaçu com Jundiaí. Como é que está essa questão da sinalização, tanto a horizontal quanto a vertical, e semáforos também que ajudam, né, no controle da velocidade? Isso. Nós temos trabalhado muito esse ano. Esse ano nós estamos revitalizando, vamos dizer assim, quase todos os bairros de Aparecida com sinalização tanto na horizontal como na vertical. A maioria dos bairros já estão recebendo essa devida sinalização. Nós estamos com frentes até noturnas para concluir isso aí. Nós colocamos onda verde, que é os semáforos inteligentes na Rio Verde,
né? Nós estamos trocando todo o nosso parque semafórico de Aparecida para que possa ter uma melhor mobilidade em Aparecida. Então, Aparecida tem se tornado uma cidade inteligente, uma cidade moderna, devido ao empenho do prefeito Gustavo. Bom, eu tenho que parabenizar até mesmo a questão da saúde, né? O teste de Covid, de graça para a população. A gente tem colegas aqui que foram lá, fizeram o teste, não tiveram problema nenhum, não pegaram fila. Parabenizar essa questão aí do prefeito. Bom, secretário, com relação a novidades, eu sei que vocês têm uma novidade, só que daqui a pouquinho, tá, o senhor vai falar para a gente o que é, a gente vai continuar falando, secretário, a gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes para falar um pouco mais sobre as adaptações e melhorias para o trânsito em Aparecida de Goiânia. Você vai ficar agora com imagens aí da Avenida T63, na Praça do Chafariz. Não sai daí, já já voltamos. Jornal da Manhã está de volta, agora são 7 horas e 49 minutos, faz 21 graus na capital. Você já ouviu falar em motobox? A Secretaria Municipal de Trânsito de Aparecida de Goiânia já implantou na cidade, só que com outro nome. E aqui na capital, as faixas exclusivas para motociclistas começam a ser implantadas também. O repórter cinematográfico Robson Dias e eu fomos às ruas de Goiânia para conferir com a população como está sendo e recebendo, né, essa novidade. Ela tem cerca de 5 metros de comprimento. A largura vai depender do tamanho da via. É a motobox, traduzindo do inglês, caixa de moto. A primeira faixa de segurança exclusiva para motociclistas em Goiânia foi implantada pela SMT na Avenida 2ª Radial, no setor Pedro Ludovico. São várias vantagens. Primeiro, o conceitual, a proteção do mais frágil. Segundo, até uma questão de segurança pública. Quando você deixa a moto mais na frente, você evita riscos ali da moto muito próximo de automóvel, né, que para a segurança pública é vantajoso. E terceiro ponto é que a SMT já tem a obrigação de sinalizar as vias. A implementação desse tipo de sinalização não gera custo para o poder público, custos adicionais do que temos que fazer. E começa a criar o conceito na cidade de que é possível conviver de forma harmoniosa, motocicleta, automóvel, cada um no seu espaço, cada um respeitando o outro como veículo. Motoristas e motociclistas ainda estão se acostumando com a ideia. Durante a reportagem, flagramos carros invadindo a faixa exclusiva e, por falta de informação, motociclistas fora da caixa. Ficou muito bom, é melhor para os motoristas, mais seguro, né, para o motoqueiro. Eu acho legal, tudo que vir para melhorar o trânsito é benéfico. Interessante, eu acho que vai melhorar bastante o trânsito. Por enquanto, a Secretaria Municipal de Trânsito não vai multar os carros que estão invadindo aqui. Esse aqui, por exemplo, acabou de invadir aqui a faixa exclusiva para os motociclistas, a chamada motobox. Mas a intenção é multar em algum momento, até as 73 faixas na capital serem instaladas. Tem um pictograma, tem a pintura da caixa de moto, onde é para moto, não é para automóvel. Embora a gente tenha percebido ainda algumas infrações, vocês mesmos detectaram isso, mas também estão vendo uma aceitação rápida disso. A nossa ideia não é autuar nesse primeiro momento, mas colocaremos os agentes de trânsito lá nesses pontos para orientar, mas existe previsão de multa. A motobox não é novidade, já existe em vários países e até em Aparecida de Goiânia, onde foram implantadas em julho de 2019. É possível encontrar algumas na Avenida Rio Verde, todas com as placas de sinalização de forma vertical. Em Goiânia, a SMT espera que as 74 motobox sejam instaladas até o final do ano. Resta agora o motorista ir se acostumando. Tá certo. Bom, né, gente? Uma alternativa legal para o trânsito. E como a gente viu aí na reportagem, aqui na capital está em fase de implantação. Só que a Aparecida já colocou desde o ano passado, desde julho, com outro nome. A gente está aqui no estúdio, né, com o secretário municipal de trânsito lá de Aparecida, Robinho Venâncio. Qual é o nome dessa faixa lá em Aparecida, secretário? Nós batizamos como Frente Segura. Frente Segura? Frente Segura. E como é que está sendo? Como é que foi assim que a população de Aparecida recebeu? Olha, é muito inovador, né? Em 2019, essa ideia ela foi trazida
pelo um dos secretários de Aparecida, que foi o Fábio Passaglia, que ele teve em São José do Rio Preto, em São Paulo, e ele viu e trouxe a ideia. E o secretário anterior, o Avelino Marinho, foi que teve a iniciativa de colocar em Aparecida e colocar o nome como Frente Segura. Bom, eu percebi, secretário, que eu estive lá fazendo essa reportagem, a gente percebeu que essa faixa para os motociclistas, ela é mais curta em Aparecida, né? Mais ou menos 3 metros. É dependendo da avenida ou é assim, vai ser esse número mesmo? Não existe uma regra para isso, né? Não existe uma regra, foi a forma que nós achamos melhor para acompanhar a faixa de pedestre, o tamanho, a dimensão da faixa de pedestre um pouquinho maior, que comporta bem os motociclistas. Bom, a gente sabe que o problema da mobilidade urbana ele é mundial e essa faixa para os motociclistas é para dar mais segurança não só para o motorista, né, no caso do carro, né, para não ter o motoqueiro ali do lado também, às vezes dá umas trombadas, quanto para o motociclista, né? Mas é preciso, antes de mais nada, ter o respeito, saber o lugar de parar. O carro, no caso aqui em Goiânia, tem que recuar 5 metros, né, e deixar o motociclista. Esse respeito em Aparecida, ele está sendo cumprido? E já está tendo multa? Sim, ele está sendo cumprido porque como a gente vem com essa ideia desde 2019, então a gente teve um período de adaptação, de orientação, né? Nós trabalhamos com a questão de orientar o condutor, o motociclista, aquele que é para proteger o mais frágil, na verdade, né? É questão também de segurança pública, você tira o motociclista da janela do carro, aquele que até traz constrangimento para a pessoa que está dentro do seu veículo. O motociclista às vezes fica olhando, reparando algum objeto para furtar, às vezes. Isso diminuiu bastante em Aparecida também. Então o pessoal já incorporou, né, essa ideia. Sim. Agora, são apenas algumas avenidas? Além da Rio Verde, tem outras avenidas? Olha, nós temos hoje mais de 60 frentes seguras em Aparecida. Então, assim, o projeto é chegar a mais de 100. Então, hoje a gente tem mais de 60, nós vamos chegar... até o fim do ano, eu acho que não dá para a gente instalar todas essas. Secretário, a gente observou também que além ali da sinalização horizontal, né, o pictograma, como disse o Horácio Melo, né, tem que estar pintadinho ali. A gente viu também em Aparecida, em Goiânia ainda não, que vai ser implantado. A sinalização vertical, por lei tem que ter essa sinalização também até para começar a multar, né? Ou seja, o motorista tem que ser avisado. Sim, ele tem que estar regulamentado, né? Você tem que ter alguma coisa que ele identifique que aquilo ali possa estar gerando uma multa, né? Sim. Bom, o senhor me falou nos bastidores que um problema que a Aparecida tem enfrentado muito também são as infrações. O motorista insiste em usar o celular, isso causa batidas. Como é que está sendo essa questão do celular e outras infrações? Olha, devido à pandemia agora aumentou bastante o uso do celular dos condutores. É devido a pessoa buscar mais informações, às vezes mantém meio disperso e acaba usando muito seu smartphone para estar buscando ali informações e estar interagindo com todos. Então isso tem aumentado bastante a questão das multas e também as pessoas ficam mais dispersas, né? Sim. Fica mais dispersas a questão do trânsito. E com certeza dá aquela famosa batidinha no carro da frente, demais, né? Já fui vítima disso. Também. Secretário, com relação às lombadas eletrônicas, a Aparecida tem muitas, principalmente aquele trajeto ali, quando você vai pegar a BR, elas estão atuando ou como é que estão? As nossas lombadas eletrônicas, elas estão desligadas. A gente está em curso agora de licitação, está em trâmite uma nova licitação para contratar uma nova empresa para dar prosseguimento na questão da fiscalização eletrônica. Esse ano não vem? O senhor acha? A gente acredita que sim. Como já está bem em fase avançada a licitação, a gente acredita que esse ano a gente ainda instale elas. Bom, e com relação ao planejamento para melhorar o trânsito, tem alguma coisa para 2020 ainda ou não? Nós estamos trabalhando bastante na questão da revitalização de todos os bairros, alguns retornos sendo abertos, outros sendo fechados. O parque semafórico nosso está sendo todo trocado, como anteriormente eu havia dito.
Nós estamos trocando todo o parque semafórico. Nossos semáforos hoje contêm lâmpadas de LED, né? Aqueles que têm uma visibilidade muito boa, tanto no dia como na noite. Então tudo isso está sendo trocado nessa gestão agora do Gustavo. Que bom. E aqueles cruzamentos perigosos ali do Vera Cruz, vocês melhoraram? Sim. Nós já entramos com intervenção ali, aquilo ali está bem melhor. Secretário, olha, muito obrigada pela participação do senhor. A gente fica torcendo, né, para o trânsito melhorar ali, aqui em Goiânia, em todas as cidades. Aí é um desafio para o próximo prefeito também. Verdade. Agradecendo o senhor, tá? Se tiver alguma novidade, o espaço está aberto aqui sempre. Obrigado. Bom, e a gente agradece a participação do secretário Robinho Venâncio, de Aparecida, que esteve aqui com a gente falando sobre mobilidade urbana, a questão dos motobox. A gente vai para um breve intervalo, não saia daí, que a gente volta com mais notícias daqui a pouquinho. Você fica agora com imagens da Avenida T4 com a T63, o trânsito tá bom? Aí a gente falando em trânsito, ó, o trânsito ainda está fluindo. Jornal da Manhã está de volta, agora são 8 horas e 1 minuto, ainda faz 21 graus na capital, tá gostoso a temperatura. Bom, já está sendo analisado como reflexo do isolamento social. Você sabia que as pessoas passaram a comprar mais pela internet? Com isso, as reclamações relacionadas às compras aumentaram em mais de 126%, desde 16 de março, data da publicação do Decreto de Emergência de Saúde Pública em Goiás. Veja na reportagem de Edrisa Borges. Hilton encontrou na internet uma excelente oportunidade de comprar um veículo. Gostou tanto do anúncio que até indicou a empresa para a amiga Ivani. Mas tudo indica que os amigos caíram em um golpe. Eles procuraram o Procon, mas neste caso específico, foram orientados a buscar ajuda na Delegacia do Consumidor. Se não resolver lá, nós procurar um advogado de pequenas causas para tentar resolver a nossa situação. Estou correndo atrás dos meus direitos, né? Não só eu, como meu amigo também, que a gente se reuniu para a gente correr atrás. O aumento das vendas pela internet, impulsionado pelo isolamento social por conta da pandemia, evidenciou práticas abusivas por parte dos estabelecimentos. As queixas registradas pelo Procon Goiás variam e vão desde o atraso na entrega a vendas de equipamentos com defeito ou vício. O Procon Goiás recebeu de 16 de março a 13 de outubro quase 20 mil reclamações relacionadas a compras pela internet. Esses números são maiores que os registrados no mesmo período do ano passado. Na comparação, houve um aumento de mais de 126%. É um incremento que surge aí dessa relação de consumo, trazida, obviamente, pela pandemia, além da própria perspectiva de evolução das relações de consumo. Mas que agora, inclusive, com o advento do Pix, nós teremos uma nova camada de consumidores que outrora não utilizavam cartão de créditos porque tinham restrições e que agora poderão fazer transações diretas, compras online e que também vai aumentar esse número aí de usuários da compra online. Proporcionalmente a isso, no caso da pandemia, as empresas também não se prepararam para esse incremento de compras e, obviamente, ocasionou esse alto índice de reclamações aqui, desde o vício do produto, desde o atraso na entrega do produto e também de alterações unilaterais de contrato, que é quando você altera a realidade daquilo que foi anunciado para aquilo que foi entregue. O superintendente aponta algumas orientações para que o consumidor possa realizar uma compra segura. Privilegie aquelas lojas de boa reputação, aquelas lojas cujo qual você já conhece ou alguém da sua proximidade ou da sua família já tenham examinado, já tenham feito alguma compra com essa loja. Ao mesmo tempo, faça uma consulta se aquelas informações cadastrais de endereço e de CNPJ correspondem ao que está lá vinculado no site da Receita Federal. Do mesmo modo, não ofereça seus dados bancários em demasia. Nunca registre sua senha bancária, senha de cartão de crédito, quando do fechamento lá do pagamento. Apenas e tão somente transfira dinheiro se a conta bancária estiver atrelada àquele mesmo CNPJ. Jamais para uma pessoa física. Isso não existe na realidade costumeira dessas transações comerciais com grandes lojas. E
lembre-se sempre, você consumidor, caso receba um produto que não corresponda àquele que você adquiriu, você tem o direito de 7 dias de arrependimento a contar do recebimento efetivo do produto, cujo qual você pode devolver e vir ressarcido todos os custos que você teve nessa compra. Nós já falamos aqui no Jornal da Manhã sobre o caso do entregador Elson Oliveira Santos, que foi vítima de racismo. E vale destacar que têm sido vários os casos já divulgados na imprensa sobre esse tipo de crime. Para falar sobre esse assunto, o repórter Tiago Mendes entrevistou o advogado criminalista Davi Soares no Alego Entrevista. Confira um trechinho do programa. Muito bem, hoje recebendo aqui o advogado, ele que é advogado criminalista, é vice-presidente da CASAG, é presidente da Anacrim, é professor e também é conselheiro da OAB e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Goiás. Doutor Davi Soares, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu, Tiago. Bom estar aqui com você, à sua disposição. Bom, nós estamos vivendo dias delicados em relação ao racismo. Esse assunto volta às manchetes dos jornais, não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Começou um novo movimento nos Estados Unidos com o Vidas Negras Importam, e agora, aqui em Goiás, a gente foi surpreendido com uma mensagem aí, supostamente vinda de uma moradora de um condomínio de luxo, proibindo o entregador negro de fazer uma entrega por aplicativo, através de uma plataforma de aplicativo. Isso soou muito mal. E aí, como presidente da Comissão de Prerrogativas do Advogado, existe racismo no meio da advocacia também, doutor? Claro, existe, Tiago, em todos os meios. Na verdade, nós vivemos um momento de intolerância total. Infelizmente, a sociedade vive um momento de total intolerância. O fato que aconteceu agora não é novidade, o fato que vem acontecendo no mundo inteiro não é novidade, e é impossível, e nós deveríamos lançar, sim, uma campanha para levar a toda a sociedade que nós devemos ser mais toleráveis, que nós devemos ter mais cuidado, que nós devemos lançar, sim, o amor, a esperança, a compreensão. Isso que está acontecendo, nós não podemos aceitar. Dentro da advocacia, quais são os tipos de manifestação de racismo mais comuns? Olha, Tiago, são vários. Exemplo mais comum, quando a gente fala em racismo mesmo, você sabe que existe uma certa diferença quando a gente fala em racismo e a injúria racial. Né? Muita gente confunde isso, é uma confusão muito comum dentro do direito, e falar em racismo e injúria. Mas quando a gente fala nisso, a gente fala em questão de cor, de etnia, né? Ou expressão religiosa, mas isso acontece em todos os meios. Então, quando você pergunta, na advocacia acontece? Acontece. Acontece quando o advogado é impedido de entrar em algum lugar pela vestimenta que ele tem, pela roupa um pouco mais simples, por ele estar começando na advocacia, pela cor que ele tem. Então, tudo isso é uma expressão de intolerância, de racismo, de injúria racial. Bom, e no geral, os advogados, sobretudo os advogados negros, eles têm sabido como lidar com isso corretamente? Na verdade, quase todas as pessoas hoje em dia estão preparadas para lidar com isso, porque estão conhecedoras. As pessoas estão vendo, é noticiado, pessoas como você que levam a notícia, que falam sobre o tema, mostram, e as pessoas estão conhecendo os seus direitos. Então eu acredito, principalmente você perguntou pelos advogados negros, mas não são só eles. Toda a sociedade hoje conhece os seus direitos, sabem o que deve brigar, e por isso que as notícias estão por aí, Tiago. Porque as pessoas não estão aceitando mais. Esse caso agora que aconteceu em Goiânia, do motoqueiro, do motoboy que foi entregar o sanduíche, por que deu tanto ibope? Porque ele não calou, porque ele não aceitou, porque no outro dia ele estava lá na polícia, né, reclamando e exigindo que aquilo fosse realmente para frente, que virasse um inquérito policial. E é isso que nós devemos fazer. Se é para combater a intolerância, que se combata realmente nos termos da lei. Doutor Davi Soares, ele que é advogado, presidente da Anacrim, vice-presidente da CASAG, presidente da Comissão da Prerrogativa dos Advogados do Estado de Goiás, advogado criminalista, conversando conosco. Doutor, muito obrigado e até uma próxima, espero que breve oportunidade. Obrigado, Tiago. Prazer é tudo meu. Ficamos por aqui, a gente volta a se falar em breve. Um forte abraço a todos. Tá certo, obrigada, Tiago. E tem que denunciar mesmo, né? Racismo é inconcebível, gente. Bom, e o programa completo aí do Tiago você confere em nossa grade de programação.
Agora a gente fala sobre eleições municipais. E eu te pergunto, o patrimônio financeiro do candidato pode interferir no resultado final das eleições? Veja na reportagem de Edrisa Borges. A Prefeitura de Goiânia nunca foi tão concorrida. São 16 candidatos para uma única vaga. Os candidatos à Prefeitura de Goiânia declararam à Justiça Eleitoral patrimônio que varia de 0 a declarações milionárias. O maior patrimônio informado de um candidato à Prefeitura da capital foi de R$ 14.671.000. O vice deste candidato declarou mais de 32 milhões. O que chama mais atenção foi o valor declarado pelo segundo maior patrimônio, de R$ 2.736.000, o que não representa nem 6% do valor declarado pela dupla anterior. No interior de Goiás, 91 candidatos declararam patrimônio acima de 5 milhões. O maior valor foi de um candidato à Prefeitura de Iporá, mais de 96 milhões, seguido de candidato ao Executivo Municipal de Caiapônia, 61,5 milhões. O terceiro concorrente ao cargo de vereador do município de Montevidéu declarou 51,4 milhões. Na quarta posição está o candidato à Prefeitura de Posse, mais de 43 milhões. E o quinto maior valor declarado foi de um candidato à Prefeitura de Minasul, quase 43 milhões. O advogado eleitoral Leonardo Batista fala sobre os impactos que a diversidade na declaração patrimonial dos candidatos representa na disputa. Será que o candidato que tem mais dinheiro está à frente do outro? Ao longo da história nós vimos candidatos com poucos recursos financeiros comparado com outros candidatos adversários e acabaram sendo eleitos, mas isso é exceção. A regra é que realmente aqueles candidatos que possuem mais recursos, eles estão na frente daqueles que não têm. Infelizmente é a desigualdade social que nós presenciamos aqui no país. Mas as desigualdades vão muito além das econômicas. Os contrastes estão presentes há décadas. A falta de conhecimento e oportunidades potencializam o desequilíbrio no cenário político. O doutor em ciência política Itami Campos fala das principais dificuldades que mulheres, negros e pessoas de baixa renda enfrentam para construir candidaturas competitivas no Brasil. Segundo ele, os próprios partidos diferenciam os candidatos que têm poucas chances de serem eleitos e aponta políticas públicas para tentar equilibrar a situação. É o mínimo de mulheres, tem um mínimo de negros, então às vezes nem elege, tem legislatura, que não tem nenhum negro, não tem nenhuma mulher. Quer dizer, então essa situação precisa ser quebrada, mas sem também prejudicar a ordem. Quer dizer, assim, você tem que criar estímulo e incentivo para, vamos dizer, quebrar essa realidade que existe, também com políticas públicas eficientes. Itami destaca ainda os poderes econômico, ideológico e político que motivam os candidatos a participarem do processo eleitoral. Poder econômico é quem tem posse de riqueza e empregos, possibilidade de empregar muita gente, tem condições de terras e tal e tal. O poder ideológico é aquele poder da pessoa que tem conhecimento, religião, os líderes religiosos, filosofias e tal. Quer dizer, então tem, vamos dizer assim, conhecimento de ideias e pode, vamos dizer, colocar bem isso. Agora, e o poder político é o poder do Estado, é o poder que tem o poder no sentido de intervir, de controlar, de aparecer. Quer dizer, então, nesse sentido é o poder que chama mais atenção para as pessoas de baixa renda, de certos modos discriminados. Eles procuram a política exatamente para romper, quer dizer, alguns procuram exatamente para romper essa situação. 90 milhões de candidatos, hein? Tá bom, né? E ainda sobre as eleições deste ano, que serão realizadas no próximo dia 15 de novembro, nós estamos agora no estúdio com o chefe da seção de urnas eletrônicas e logística, Cleiton Luiz de Mello.
Ele traz para a gente como que está a preparação nesta reta final. Seja muito bem-vindo, Cleiton, ao nosso Jornal da Manhã, parceria da TV Alegre e a TV Brasil Central. Nós é que agradecemos, né, o espaço aqui para a gente explanar para a população o que realmente, como acontece o trabalho, quão seguro é a urna eletrônica, e vamos bater um papo aqui, mostrar um pouco para a população desse trabalho que nós desenvolvemos lá no TRE, para garantir sempre a transparência e a lisura do processo eletrônico de votação. Importantíssimo, né, Cleiton? Bom, faltam 12 dias para o pleito, dia 15 de novembro. A gente tem informação já que as urnas começaram a ser lacradas ontem. A mídia já foi instalada em cada urna. Como que está sendo esse processo? Nós iniciamos na última sexta-feira o processo de geração de mídias, que é um trabalho que consiste em importar dos computadores lá do TSE para os nossos computadores todos os arquivos relativos a candidatos e eleitores, e bem como o sistema da urna eletrônica. Então nós transferimos do TSE para os nossos computadores nós transmitimos, copiamos os dados para os cartões de memória, e desde ontem nossas equipes já estão percorrendo todo o interior do estado com o objetivo de instalar nas 14.483 urnas eletrônicas todos os sistemas de eleitores e candidatos do respectivo município. Bom, e são quantas urnas, Cleiton? São várias, né? E é muito trabalho. Isso, nós temos 14.483, ou seja, em cada uma delas nós instalamos o sistema, né? Individualmente, né? Porque a urna eletrônica é um equipamento desprovido de qualquer tipo de dispositivo que ligado à internet, né? Alguma coisa de rede. Por isso que tudo tem que ser feito, a instalação uma urna por urna. Cleiton, uma dúvida, né, que a gente tem como eleitor. Uma vez colocada essa mídia, que lógico, ela tem o nome de todos os candidatos, ela é lacrada, como que fica ali a fiscalização? Porque a gente fala muito em fraudes, né? Como que é feito esse processo? Quem fiscaliza? Perfeito. Todo o processo, desde o desenvolvimento dos sistemas da urna eletrônica até o final da votação, esses processos eles são totalmente auditáveis. Então há sim essa possibilidade. No caso da geração das mídias mesmo, nós, após importarmos todos os sistemas da urna eletrônica, utilizamos um software desenvolvido pelo TSE, e a participação também que pode existir em cada um desses eventos das autoridades, né, das entidades fiscalizadoras, no qual os partidos políticos fazem parte dessas entidades, né? Temos mecanismos de fazer auditoria e checarmos se o código que foi desenvolvido e distribuído pelo TSE, ele é o mesmo que está disponível para aqui, para os regionais, né? Então, assim, a etapa de lacração da urna eletrônica mesmo, nós somos obrigados, eu diria assim, né, por conta da resolução, de fazermos uma auditoria, né, um processo de demonstração dos candidatos já reais naquela urna eletrônica. Lembrando que todo esse evento é presidido pelo juiz eleitoral, há a participação também do Ministério Público, e os partidos também são convocados a participar desse evento, mas infelizmente muitos não participam, eles se preocupam mais em fazer a campanha, né? Mas assim, é um evento totalmente público, e a gente tem sempre essa preocupação de mostrar o quão transparente é o processo de votação como um todo, né? Que bom, Cleiton. A gente sabe que a questão dos mesários foi resolvida, né? No começo estava faltando, né? Mesários e voluntários para trabalhar devido à pandemia. Essa questão já foi solucionada. Isso. Havia-se, né, esse temor de muitas pessoas de fazer, de trabalhar, né? De trabalhar como mesário principalmente, mas o TSE conseguiu algumas doações, né? Para que pudessem suprir aos TREs com álcool em gel, com máscaras, aquela máscara transparente, a Face Shield também foi disponibilizado, ou seja, foi distribuído para todo mundo, para garantir cada vez mais assim, uma segurança para o mesário, né, para trabalhar lá protegido e devidamente higienizado. Cleiton, vamos lembrar o horário de votação, foi esticado, né, devido à pandemia, lembra para a gente aí, lembra para o eleitor como é que ficou no dia 15? A partir das 7 horas da manhã, as urnas já poderão receber votos, irá até às 17, né? Assim como era antes, às 17. Na verdade, antecipou-se em 1 hora o início do processo. E há uma orientação também de que, desse período de 7 às 10, as pessoas que possuem alguma comorbidade ou as pessoas mais idosas, eles possam votar nesse horário.
né? Então, assim, preferencialmente utilizem esse horário para fazer essa votação por conta de segurança, né? Porque a gente tem preocupação em fazer esse escalonamento para dar muito mais segurança mesmo para que os eleitores possam votar tranquilamente nos seus candidatos. Tá certo. Cleiton, a gente agradece muito a sua participação aqui. Sabemos também, qualquer dúvida do eleitor, é só acessar o site para saber o local de votação, a sessão, o site do TRE, não é mesmo? Isso. No site do TRE tem todas as informações relativas às eleições, o www.tre-go.jus.br. Então lá tem todo um aparato, tem todas as informações necessárias para os eleitores. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Estamos às ordens. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos com mais informações. Não saia daí. Você vê agora imagens da Avenida T63 no setor Bueno. Dia bonito. Daqui a pouquinho voltamos. Já. Jornal da Manhã está de volta, uma parceria entre a TV Alegre e a TV Brasil Central. E vamos que vamos de notícias, né? A gente vai falar agora sobre o novo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que entra em vigor no dia 1º de janeiro do ano que vem, sendo implantado gradativamente até 2026. O Fundeb entrou em vigor em 2007 e era originalmente um projeto de caráter temporário, criado para substituir o Fundef e que se estenderia somente até 2020. Por isso, a necessidade de um novo fundo. A emenda constitucional que torna o Fundeb permanente e amplia para 23% a participação da União no financiamento educacional foi aprovada na Câmara Federal em julho, já no Senado no dia 25 de agosto, e no dia seguinte foi promulgada. Esse novo Fundeb, ele traz algumas vantagens importantes que eu destaco. Primeiro, ele está na Constituição a partir de agora, ele é permanente, ele não tem mais 10 anos de prazo como tinha o antigo. Ele também aumentou a complementação da União, que é o governo federal repassando esse recurso para os estados e municípios mais pobres. Então, esses estados e municípios eles vão ter mais recursos para investir nas escolas em pagamento de professor, em sala de aula, em estrutura, banheiro, quadra, tudo isso. E vai ter também um índice que nós defendemos e achamos importante, que é o custo aluno qualidade, que a gente abrevia chamando ele de CAQ, que é um instrumento que ajuda você a definir qual valor você vai investir para cada estudante na escola e com que tipo de coisa esse valor você investir, amarra o dinheiro ali de alguma forma para que ele não seja desviado, né, não seja utilizado de formas que não seja a do investimento na escola, no aluno, né, na educação do estudante ali, com o salário do professor e tudo mais. Para o presidente, mesmo com o novo Fundeb, ainda existem muitos gargalos para a construção de um sistema educacional sólido no Brasil, mas que já é um grande avanço. É preciso voltar a discutir projeto de educação, é preciso voltar a discutir as metas do Plano Nacional de Educação e ter, de fato, um plano de investimento e de acompanhamento da educação brasileira, porque do jeito que está hoje é caótico, é perigoso, é lamentável, pode colocar em risco o futuro do nosso país, porque quando você prejudica hoje a formação da sua juventude, isso vai ser sentido lá no futuro. Caio. Bom, agora a corrida é pela aprovação da regulamentação do novo Fundeb, que depende também da Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Caso a questão não seja deliberada pelo Congresso até o final deste ano, a distribuição das verbas da educação para 2021 pode ficar comprometida. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica foi debatido no Congresso Nacional durante 5 anos e, como a gente disse na matéria anterior, só foi aprovado agora em 2020. E sem a regulamentação, os 23% da União não poderão ser aplicados na prática. O atual modelo
termina agora em dezembro. Entre os pontos que precisam de regulamentação imediata estão regras para o pagamento dos 70% dos profissionais de educação, parâmetro para a divisão do dinheiro entre os estados e municípios mais pobres e critérios para a definição do custo aluno-qualidade. O vice-presidente da Comissão de Educação da Alego, deputado Coronel Adailton, ressalta a importância do novo Fundeb para a educação brasileira e acredita que a pauta vai ser aprovada em tempo hábil. O novo Fundeb estabelece critérios de atender os municípios mais carentes, ainda que não consigam chegar ao patamar que precisa. Então, por isso que eu disse que ele ficou inteligente. A Câmara aprovou rapidamente, o Congresso, o Senado Federal também atuou de forma célere e resolveu a situação. A regulamentação, eu tenho plena convicção que os deputados federais e senadores terão também o mesmo cuidado de não deixar isso cair por terra. Já conseguimos aprovar o texto principal, a regulamentação que vai autorizar, que vai dar o delineamento para o MEC, o Ministério da Educação, para cuidar de deixar essa verba, entregar essa verba no tempo certo e nos locais certos, com absoluta certeza e muita fé em Deus, o Congresso irá atuar rapidamente para que a regulamentação seja feita. Gente, o Natal chegou. As vendas de artigos natalinos já estão a todo vapor. Esse ano, por conta da pandemia, consumidores anteciparam as compras. O sinal que já estamos no fim do ano já está nas lojas de decoração. Os artigos de Natal já estão expostos. Tem papais noéis, guirlandas, árvores de Natal e muito vermelho. Por conta da pandemia, o Natal esse ano vai ser um pouquinho diferente. As famílias vão tentar passar todas juntas. A Andréia tem uma loja de decoração aqui na capital e vai contar pra gente. Andréia, o que o pessoal aqui chega querendo de artigo de decoração? A gente observou assim, que as pessoas estão querendo representar as famílias na árvore, na guirlanda, os pets também. Objetos que tenham coração, que tenham palavras de autoajuda. A gente montou antes e a procura também já está assim bem intensa. Um Natal significativo e de muito agradecimento. Eu particularmente acho que a gente tem muito que agradecer por estar todo mundo em família, com saúde, todo mundo vencendo aí esse momento tão complicado, né? E todo mundo com saúde, com nossos entes, nossos parentes, todos bem. Então é motivo, assim, para agradecer mesmo. É isso aí. Gente, tchauzinho. Muito obrigada pela audiência. Tenha um ótimo dia e até amanhã, hein?